temos a honra e a satisfação de convidar o professor Dr. Clayton Reis, que falará sobre a responsabilidade civil no ciberespaço. Para isso, convidamos aqui ao palco o Dr. Clayton Reis. Uma salva de palmas, por gentileza. Clayton Reis é pós-doutor em Responsabilidade Civil pela Universidade de Lisboa, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, juiz dedicado por mais de 20 anos, aposentou-se do Tribunal de Justiça do Paraná em 1997. Foi professor da UEM e da UFPR. Atualmente dedica-se à advocacia e também à docência em cursos de graduação, pós-graduação e mestrado em variadas instituições de ensino. Possui diversos artigos e livros publicados, entre os quais o consagrado Dano Moral, pela Editora Forense. Membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas e do Instituto dos Advogados do Paraná, temos a honra de ter aqui, doutor, o palco é seu. Muito obrigado. Num momento desse, eu fico muito preocupado com a propaganda enganosa. Mas eu queria, inicialmente, me dirigir, cumprimentar os ilustres magistrados, membros do Ministério Público, senhores advogados, professores, senhoras alunas do curso de Direito, estagiárias, senhoras e senhores. Quero inicialmente agradecer um honroso convite que recebi da doutora Gisele para estar presente nesta noite tão agradável e, ao mesmo tempo, cumprimentar também o doutor Geraldo pela recepção carinhosa, atenciosa com que fui objeto hoje, no dia de hoje. Vir a Londrina é praticamente estar numa região que me é muito querida, porque fui juiz toda a minha carreira, fui no Noroeste do Paraná. Comecei em Colorado, depois Mandaguaçu, Paranavaí, Maringá e, posteriormente, Curitiba, onde terminei a minha carreira no antigo Tribunal de Alçada como juiz de segundo grau. De maneira que a minha dedicação hoje é mais voltada à área acadêmica. Porque o direito realmente é muito empolgante, é uma disciplina, é um conteúdo, um conhecimento de grande relevância no mundo em conflito que nós estamos vivendo na atualidade. E a intervenção do direito, especialmente do Poder Judiciário, é de uma importância enorme para restabelecer o equilíbrio violado pelos litígios e pelos conflitos que se sucedem na sociedade moderna. Os senhores perceberam que os dois expositores que me antecederam fizeram excelentes exposições, claras, precisas, objetivas, e criaram questões que cabe a mim agora apontar a solução, ou pelo menos uma pretensão de solução, uma possível e provável solução para as questões relacionadas com a responsabilidade relativa à internet. Eu devo dizer aos senhores, eu até conversava com o meu colega magistrado, o professor, foi diretor da Escola da Magistratura de Londrina durante muitos anos, o professor Dr. Miguel Bonpeixe. Eu diria que o Poder Judiciário não está preparado, tecnicamente preparado, para enfrentar as questões relacionadas com responsabilidade civil pelos crimes cometidos na internet. Tanto é verdade que os problemas se sucedem e vêm ocorrendo com muita frequência. E nós não temos também uma legislação eficiente, eficaz. A lei do Marco Civil não responde à magnitude do problema, embora apresente, em tese, uma solução.
o STJ, que é um tribunal da cidadania, vem equacionando esses fatos todos para dar uma dimensão e ajustá-la à realidade da sociedade. Porque o juiz, de modo geral, eu sou de uma geração de juiz da máquina de escrever. Imagine as senhoras e os senhores que eu dava sentença com papel cópia, papel carbono, não era, doutor Miguel? Né? E quando você errava, você colocava o errorex para tentar corrigir a sentença. Para você citar uma jurisprudência, se tinha que ler a jurisprudência, copiar e colocar na máquina de escrever, o que é um absurdo. Então eu fui juiz nessa transição, quando eu passei da máquina IBM, uma máquina sofisticada na época, para os primeiros computadores que foram lançados no Brasil. Eu me recordo até de um fato, um colega juiz, eu estava em Maringá, e ele juiz em Curitiba, no Tribunal da Alçada. Ele falou assim: Cleiton, eu soube que você comprou um computador, você cedeu à mídia americana, a política e a influência da mídia americana, isso é um absurdo, você é um juiz tão independente, inteligente, como é que você vai ceder à mídia, a influência da mídia comercialista americana? Vejam, os senhores e as senhoras, que os juízes demoraram a aceitar a transição da máquina de escrever para o computador. Claro que essa inovação veio para ficar e se desenvolveu extraordinariamente. Em pouco tempo eu descobri a extraordinária capacidade daquele equipamento eletrônico, que na época era de 92 kbytes. Uma coisa ridícula. Hoje nós pensamos uma coisa realmente ridícula, né? Em razão dos sofisticados equipamentos que nós temos na atualidade. Então eu acho que o Poder Judiciário não está preparado para enfrentar a magnitude dos problemas que estão ocorrendo com a internet. Porque o Poder Judiciário, o juiz carece, numa situação dessa natureza, de um laudo pericial, de um laudo técnico. E quem é que está habilitado no Poder Judiciário para dar laudos técnicos dessa magnitude? Há algumas exceções, juízes que dominam amplamente a tecnologia da informática e computacional. São poucos os magistrados. A maioria se vê obrigada a fazer cursos de preparação, cursos de atualização, de manuseio, de manipulação dos novos equipamentos. Mas quando se fala em responsabilidade, eu devo dizer que os dois oradores brilhantes que me antecederam criaram um problema. Cabe a mim agora tentar equacioná-los, como eu disse. Nós temos que observar que, no campo da responsabilidade civil, o fundamento da responsabilidade civil é responsabilizar por perdas e danos quem, violando um direito, causou um dano a terceiro. A responsabilidade civil está atrelada a 3 fatores determinantes: a culpa, o nexo causal e o dano. Dentro desses preceitos, o juiz então vai verificar se houve o dano, material ou não material, se há um nexo causal e se há uma imputabilidade de culpabilidade. Observado que esses 3 requisitos foram cumpridos, foram observados, estão caracterizados, cabe ao juiz, então, estabelecer o quanto indenizatório. O quanto indenizatório tem que estar atrelado realmente à dimensão do dano, partindo de um princípio da restitutio íntegro, que significa da restituição da integralidade. Então, a vítima do prejuízo, do dano, terá que ser ampla e completamente ressarcido nas suas pretensões. E aí vem uma questão, já de início, muito importante. Quanto custa a violação da intimidade de uma pessoa? Qual é o précio doloris, o preço da dor?
Como é que o juiz vai dimensionar a exposição, como foi dito aqui, da intimidade de uma pessoa pela internet? Sabidamente que aqui existe um fator preponderante. Qual é? A divulgação do fato. Isso é muito preocupante. Especialmente sabendo que daqui a alguns anos, não há muito, já se diz que no ano 2020 a 2025, especialmente no ano de 2020, o mundo inteiro, o mundo todo, estará conectado à internet. Então nós teremos 6 bilhões e 500 milhões de pessoas assistindo à divulgação de uma imagem ofensiva, injuriante, etc, etc, etc. Então a dimensão, se fosse estipular em danos morais o que valeria isso, seria uma indenização em torno de milhões de dólares. Porque nós sabemos que a culpabilidade do agente causador do dano está diretamente ligado à intensidade da sua culpabilidade, à proporcionalidade da sua culpabilidade. Quanto maior a culpa, maior o dano. Quanto menor a culpa, menor o dano. Essa prescrição está inserida no artigo 944 do Código Civil, tanto quanto no artigo 5º, inciso 5, inciso 5, da Constituição Federal, que fala que o agravo é proporcional ao dano. E o artigo 944, que fala que a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, o problema inicial reside no dano. Mas nós sabemos que o nosso Código Civil avançou extraordinariamente na teoria da culpa, a teoria do risco. O que é a teoria do risco? É a teoria do provável perigo, perigo de dano. Risco é dano, em potencial. De maneira que o artigo 927 e vários outros dispositivos do Código Civil abriram espaço imenso, como outras legislações, abriram espaço muito grande para a adoção da teoria do risco. Eu tinha uma ideia, dentro das minhas obras e dentro do meu magistério, de que o provedor, quem exerce uma atividade, exerce risco, porque toda atividade envolve risco, seja ela qual for, algumas mais, algumas maiores, outras menores. Mas que toda atividade gera risco, isso não tem dúvida nenhuma. Então, quem expõe a sociedade a risco é objetivamente culpado. Não se questiona a culpa. Basta provar o dano e o nexo de causalidade. Mas isto muda em relação à internet. Primeiro, que se trata de uma culpa subjetiva. Uma culpa subjetiva. O provedor não tem culpa objetiva, porque ele não se enquadra na teoria do risco. Embora o risco de exposição, de violação da intimidade, da privacidade de uma pessoa, é enorme nas redes sociais e através da internet. Mas a sua culpa é subjetiva. Então, essa culpa tem que ser demonstrada, tem que ser provada. E aí reside um problema grave. Qual é o problema grave? Como é que nós vamos identificar a culpa do provedor, sabidamente que ele disponibiliza o seu espaço para ser utilizado por computadores que têm um ID, têm um RG de identificação. Mas ele não pode, e a própria lei do Marco Civil não permite a ele ser o censor. Ele não tem a função de censor. Essa não é a obrigação do provedor. De maneira que, de repente, o seu site é utilizado para fins criminosos, para fins ilícitos. Como resolver essa questão? A única solução seria, por consequência, a proposição de uma ação de perdas e danos junto ao Poder Judiciário, demonstrando que a intimidade e a honra de uma pessoa foi violada e merece uma tutela jurídica. Só após a concessão dessa tutela jurídica pelo Poder Judiciário, que então o provedor é notificado, citado, para impedir a divulgação do fato e para retirar do seu site aquela notícia
considerada criminosa e ilícita. Sob pena, e isso está no artigo 19, parágrafo 1º da Lei do Marco Civil. Se ele não fizer essa retirada dos seus arquivos, ele vai responder por perdas e danos solidariamente. Solidariamente. Aí que ele se torna culpado. Mas, vejam os senhores, aí vem uma questão que foi colocada muito bem pelo Maicon Franco. A questão da privacidade, a questão da intimidade da pessoa. Há um interesse social. Não. Embora faça alusão ao interesse social, mas existe um interesse que está acima da sociedade e acima do próprio governo, que é o princípio da dignidade da pessoa. O princípio da dignidade da pessoa, esculpido no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, é um comando acima de qualquer outro comando. Tudo se justifica em defesa da dignidade da pessoa, mesmo o interesse social. Porque nós aprendemos na faculdade, no curso de Direito, de que o interesse social sobreleva o interesse individual. Não agora, quando estiver em jogo a dignidade da pessoa. De forma que a dignidade está acima de tudo, do próprio governo. Se o Poder Judiciário perceber que a dignidade está sendo objeto de uma atitude ilícita ou criminosa, ainda que haja o interesse do governo de que a imagem seja mantida, o Poder Judiciário vai determinar e o provedor terá que cumprir a retirada do ar dessa notícia falaciosa, essa notícia criminosa. Então vejam, senhores, que o STJ vem se posicionando da seguinte forma, até uma decisão que eu tive o cuidado de captar no STJ, que foi prolatada no dia 1º de agosto deste ano. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicações torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo, se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. Então, o provedor que tem culpa subjetiva, que não tem função censora, o Poder Judiciário determinando, incontinente, imediatamente, ele tem que fazer todo o esforço para retirar do ar essa notícia ilícita e criminosa. Mas nós vamos perceber, numa outra situação, que a própria lei do Marco Civil, ela prevê essa situação, no qual, inclusive, o STJ, numa outra decisão mais ou menos semelhante, mutatis mutandis, ela diz, esta corte fixou o entendimento de que não respondem os provedores objetivamente. Pela inserção no site, por terceiro, de informações ilegais. Não podem ser obrigados, vejam os senhores e as senhoras, não podem ser obrigados a exercer um controle prévio dos conteúdos das informações postadas no site de seus usuários. Devem, assim, que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos, né? Devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação dos seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso. Uma outra decisão, inclusive, da ministra Nancy Andrighi, do STJ. Então, nós podemos observar que eu entendia que o provedor tinha uma culpa objetiva em razão da teoria do risco do empreendimento. Quem coloca, como acabei de afirmar,
se propõe a exercer uma atividade na sociedade e sabe dos riscos e das consequências. Então é objetivamente culpado. Não nesse caso. Pela dificuldade, exatamente, de eles exercerem o papel de censor. E outra coisa, o papel do censor implicaria numa retirada ou numa não aceitação de uma notícia criminosa já de início, liminarmente. Ele não tem esse papel, não tem essa função. Mesmo porque isso esbarra com outro preceito constitucional fundamental, o direito à livre manifestação do pensamento. O direito à informação, que é um direito constitucional e é uma das regras pétreas, duras da nossa Constituição. De maneira que vejam, as senhoras e os senhores, como a questão se transporta para uma situação, eu diria até mesmo, de incerteza. Agora, que todos cumpre ao provedor ter uma identificação de cada sistema que entra dentro do seu sistema, isso é uma questão indiscutível dele. Isso é uma obrigação. Essa obrigação pode exercer responsabilidade se o provedor não fizer uma fiscalização de que quem entra no seu site está identificado, tem uma identificação, ele pode localizar o computador. Tanto é verdade que no caso de uma lesão, nessas situações, a justiça tem que ter a indicação correta e absolutamente precisa da fonte de origem, que foi geradora do fato ofensivo. Tá certo? Isso será importante. Porque o provedor, por sua vez, só poderá remover se tiver uma identificação perfeita da origem do sistema que deu causa à notícia falaciosa, criminosa, ilícita e assim por adiante. A partir daí, então, o Poder Judiciário vai estabelecer os procedimentos danosos, as perdas e danos, desde que sejam provadas que houve um prejuízo, como, por exemplo, lucro cessante. A pessoa deixou de realizar, por exemplo, um negócio jurídico de alta importância, alto valor, porque houve uma notícia falaciosa e inverídica, dando uma atribuição criminosa àquela pessoa que estaria eventualmente participando de uma relação contratual. Então, com isso, o contratante se exonerou de concluir a relação obrigacional em consequência das informações negativas sobre a pessoa com a qual ela estava contratando. Bom, isso significa uma perda de dano muito grande, especialmente se a notícia for mentirosa, for falsa, for inverídica. Agora, os lucros, o lucro cessante, o que a pessoa deixou de ganhar, também haverá de ser feita uma prova. Não só do que efetivamente perdeu, os danos emergentes, tanto quanto aquilo que deixou de ganhar, ou, segundo a dicção do artigo 403 do Código Civil, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar. Então vejam que nós estamos diante de uma questão que envolve procedimentos os mais diversos, tá certo? Mas que estão merecendo a atenção do Poder Judiciário. Mas eu repito, o Poder Judiciário não tem instrumentalidade adequada, seja legislativa ou seja operacional, com técnicos que efetivamente conheçam toda a estrutura do sistema. E hoje nós sabemos que a multiplicação de redes sociais está cada vez maior. Nós pertencemos a inúmeras redes sociais e sabemos realmente a importância e do significado dessas redes para a sociedade, não só a sociedade comercial em particular, mas também a sociedade física e jurídica. Veja uma outra questão. Eu poderia estar falando aqui a noite inteira sobre esse palpitante tema, instigante tema, que envolve uma série de reflexões, uma série de análises. Mas vejamos uma outra questão que tem sido objeto de muito questionamento. O direito ao esquecimento. Como é que os tribunais têm encarado essa situação?
O que é, na verdade, o direito ao esquecimento? Recentemente, questão de uns 2 anos atrás, o Tribunal Europeu decidiu uma questão de um advogado profissional liberal na Espanha, que há muitos anos atrás teve a sua casa leiloada no leilão judicial pelo não pagamento de dívidas. Então a notícia foi divulgada pela internet e ficou a imagem de mal pagador, de devedor contumaz, não cumpridor das suas obrigações. E essa imagem vinha perseguindo esse advogado durante muito tempo. Até que ele entrou com uma medida judicial pedindo que isso fosse apagado, esse arquivo fosse retirado do Google e dos demais provedores. E o tribunal deu pleno ganho de causa a esse advogado, de maneira que foi apagado essa sua imagem. Então, o direito ao esquecimento são fatos que nós cometemos em épocas passadas. Vamos imaginar, por exemplo, alguém foi preso numa operação da Polícia Federal, e nós somos testemunhas pela mídia desses fatos que vêm ocorrendo quase que diariamente no Brasil, através da Operação Lava Jato e outras operações que estão sendo realizadas. Você foi indiciado num inquérito. Esse inquérito foi arquivado. Mas restou a imagem, você foi preso pela Polícia Federal. Você ficou durante dias, meses encarcerado. Só que você não foi condenado. Ou o inquérito foi arquivado, ou a ação criminal foi julgada improcedente, por circunstâncias diversas. E como é que fica essa imagem? Houve um determinado político que falava que iria entrar com uma ação por danos morais contra a União, porque ele foi preso na operação da Polícia Federal e solto 3 dias depois, tá certo? Sobre a pecha de inocência. Na verdade, nós sabemos perfeitamente que há um preceito, um princípio constitucional da inocência constitucional. Ninguém será considerado culpado senão através de uma sentença condenatória transitada e julgada. Ainda que você tenha sido condenado numa sentença, como aconteceu com o ex-presidente há pouco tempo pelo juiz Sérgio Moro, com 115 laudas da sua sentença, ele está condenado. Mas não é culpado ainda, porque não transitou julgado a sua sentença. Está em grau recursal. De maneira que, partindo desse princípio, você não pode ficar sobre a pecha, né, de ser considerado uma pessoa provavelmente criminosa em razão de uma operação realizada pela autoridade policial para a obtenção de dados mais precisos e proceder a uma investigação criminal mais adequada com a prisão do indiciado. Vamos observar como é que o STJ tem trabalhado essa questão, que me parece realmente muito importante na atualidade. Ora, também eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, porque o tema realmente suscita muita discussão. Numa decisão prolatada não há um tempo atrás pelo ministro Sidney Bennett, do STJ, ele fala: o relator, ministro Sidney Bennett, em decisão monocrática, negou o seguimento ao recurso, citou procedentes da Corte, nos quais está claro que o provedor não responde objetivamente pelo conteúdo inserido pelo usuário em sítio eletrônico, por não se tratar de risco inerente à atividade. Está obrigado, no entanto, a retirar imediatamente o conteúdo moralmente ofensivo, sob pena de responder solidariamente, conforme nós observamos, né? A questão da responsabilidade do provedor. Ora, no que tange ao tema que eu falei agora, do esquecimento, nós vamos observar o seguinte: o direito ao esquecimento, diz uma decisão também recente do STJ, de 2016,
o direito de não ser lembrado contra a sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores de natureza criminal, dos quais se envolveu, mas que posteriormente foram inocentados. A ausência de fundamentos normativos para imputar aos provedores da aplicação de buscas na internet a obrigação de implementar direito ao esquecimento e assim exercer a função de censor digital. O provedor não é censor digital. Quem tem que apreciar essas questões é o Poder Judiciário. Então não cabe a ele verificar essas questões. E se não cabe a ele observar essas questões, ele não pode ser responsabilizado pelo fato. Mas aí vem uma questão importante. Com relação aos provedores de aplicação da internet, a exclusão de dados pessoais é claramente um direito subjetivo que pode ser exercido sem qualquer condicionamento, exceto nos casos que guardar obrigatória de registro. Numa outra decisão também interessante, os direitos à informação e a livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos, garantindo constitucionalmente que visam a concretude da dignidade da pessoa humana, como acabei de afirmar. Né? Vejam vocês, nessa questão do direito ao esquecimento, há inclusive um enunciado, o enunciado 431 do STJ, que fala a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito do esquecimento. Então a matéria já está sufragada, consagrada, de que o direito ao esquecimento é um direito ao princípio da dignidade e ao princípio da preservação da estrutura da personalidade de uma pessoa. Quando perceber que esses fatos possam denegrir a sua imagem, afetar realmente a sua imagem. Vejam um caso recente, decidido até pelos tribunais superiores, da Xuxa Meneghel. Quando, no início da sua carreira de modelo, ela fez um filme, isso no início da sua carreira, ela tinha 18, 19 anos, um filme pornográfico. E esse filme vinha sendo revelado momentos da sua nudez. E a Xuxa, claro, desde essa idade até agora, ela mudou substancialmente o seu comportamento como apresentadora em programas infantis e mudou completamente. Ela tem uma ética totalmente diversa daquela que teve no começo da sua carreira. E ela quer ter o direito de não ser lembrada por esse fato. É um direito justo, que vem na defesa do princípio da dignidade. Como eu disse, princípio dos princípios, que se sobreleva aos interesses do próprio Estado. Então vejam, para concluir esse palpitante tema, nós podemos chegar então à conclusão de que, primeiro, o Poder Judiciário não está suficientemente preparado, por falta de informações técnicas, como eu disse, e de uma apreciação mais profunda, e também por falta de uma legislação mais eficaz, mais precisa e mais consentânea com a realidade que nós estamos vivendo. Porque vivemos, como eu disse, uma realidade de contínuas agressões, de toda ordem, em todas as circunstâncias, nos mais diversos fatos que nós presenciamos. Então, na verdade, nós somos continuamente vítimas de um sistema ainda sem controle e um sistema, digamos assim, que pode causar prejuízos imensos, não só à estrutura física, psíquica de uma pessoa, porque há casos, por exemplo, nós sabemos, no ano passado, nós tivemos 2 adolescentes que suicidaram-se quando informações sobre o relacionamento que essas 2 adolescentes tinham com seus namorados foi tornada pública e divulgado pelas redes sociais.
Não suportando esse fato, as duas moças suicidaram-se em verificar que os seus corpos estavam nus, estavam sendo expostos publicamente. O que não dizer daquela jornalista em Maringá, que foi sistematicamente violentada na sua dignidade a partir do momento que rompeu uma relação de união estável com seu companheiro, e isso trouxe gravíssimos problemas a ela, até que ela conseguiu criminalizar a pessoa, né, e ao mesmo tempo entrar com uma ação de perdas e danos a que foi condenada a pessoa. De maneira que o sistema está aí, nós vamos deparar com outros graves problemas, porque esse sistema tem se desenvolvido de uma forma extrapolante. O crescimento, enquanto o crescimento da informática é em caráter geométrico, o crescimento do Poder Judiciário é aritmético. Então, o Poder Judiciário não está acompanhando essa evolução extraordinária. Nós já estamos prestes de uma inteligência artificial, uma inteligência cibernética que será superior à nossa própria inteligência. Nós já temos computadores da IBM ganhando de campeões de xadrez, disputas no tabuleiro de xadrez. De forma que ficamos praticamente sujeitos a situações imprevisíveis e a prováveis danos. Mas o Poder Judiciário, por sua vez, também tem feito um esforço grande para tentar acompanhar, mas não está conseguindo pela celeridade e pelo crescimento desmesurado, da internet e do avanço tecnológico e científico. Então, eram essas breves exposições que eu queria trazer às senhoras e senhores, e novamente eu agradeço, doutora Gisele, o seu honroso convite, parabenizo-a pelo lançamento do seu primeiro livro. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos livros que virão sobre temas iguais a esses, palpitantes, que a senhora haverá de lançar, e eu teria a máxima satisfação em estar presente, porque fui o seu orientador, e devo confessar aos senhores, foi uma das melhores orientações que eu fiz na minha carreira como professor. A professora Gisele Astoriano é realmente uma pessoa muito qualificada e muito preparada. Muito obrigado, boa noite aos senhores, e tenham um bom final de semana.